Bem-vindo ao primeiro episódio do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno e só lavo louça ao som de High School Musical. E eu sou Sarah Luz e a minha super-heroína é a Leia de Star Wars. E o assunto de hoje, qual que é, Sarah? É o protagonismo feminino no cinema. Vamos começar falando desse assunto que está sendo bastante debatido ultimamente, né? Mas que a gente achou legal fazer um panorama geral sobre ele, né? E pontuar algumas coisas também. Então, para começar, vamos começar primeiro explicando qual a diferença entre protagonismo feminino e presença, né, feminina, no cinema especificamente. Então, gente, só para explicar que o que a gente está fazendo aqui é só a nossa visão, a nossa opinião, e é mais um debate, uma conversa, não é para ser uma coisa didática, nem para ensinar ninguém, não é uma escolinha, né? E agora para explicar mais ou menos o que é protagonismo e o que é presença, né, a diferença. É muito diferente quando a gente pensa em uma história que tem uma personagem feminina e uma história onde a personagem feminina ela tem uma importância e uma relevância na história, né? Porque as pessoas acham que, aquela história ali tem, sei lá, a Bela Adormecida. É protagonismo feminino ou é só presença, sabe? A gente pode também citar a Viúva Negra, né? Exatamente, a Viúva Negra do cinema especificamente, né? Dos filmes dos Vingadores, porque a questão da Viúva Negra é que, tipo assim, ela tá ali no meio dos Vingadores, no meio daqueles caras, e ela tem, tipo, uma presença muito legal, ela é uma personagem muito divertida, muito bacana, muito interessante. Só que, assim, ela não tem um papel tão relevante pra história em si, né? Ela não tem um impacto tão grande pra história em si. Então ela fica em segundo plano. É isso que a gente pensa quando a gente tá falando de protagonismo, que é o protagonismo mesmo feminino, na minha visão, pelo menos, é quando a personagem, ela não tá à sombra de ninguém, sabe? Onde ela tem um papel, onde ela sozinha, ela já é o suficiente ali, tanto para o desenvolvimento da história, quanto para a trajetória da própria personagem. E às vezes, até mesmo sendo o filme trazendo a ideia de que essa personagem feminina é a protagonista, na verdade ela acaba não se tornando a protagonista. Porque se você coloca ela à sombra de alguém, aí pode ser que ela perca essa importância que ela deveria ter, né? E aí é por isso que alguns roteiros não ficam tão bacanas quando a gente pensa nesse aspecto, eles acabam só sendo meio que pra preencher cota, dá pra falar assim, né? É aquele negócio de vamos fazer uma propaganda de um filme que, só mulheres no elenco, mas que no final não vai fazer nenhuma diferença, sabe? Então, Lari, quando foi a primeira vez que você acabou identificando, percebendo algum protagonismo feminino nos filmes, animações? A primeira vez que te impactou, assim, né? Tipo, poxa, é uma mulher que tá com tudo na história, o centro é ela, é isso. Eu não sei se eu vou lembrar agora, mas eu acho que, tipo, a primeira vez que eu vi uma personagem feminina no cinema e que eu, tipo, pensei que eu me identifico com ela de alguma forma, apesar de, tipo, ter algumas diferenças, é a Mulan. Porque, tipo, beleza, ela é uma personagem chinesa, e eu não sou chinesa, mas é que, tipo, a Mulan foi a primeira personagem que eu senti quando eu era criança, que eu era bem pequenininha, mas que ela tinha um propósito, sabe? Porque as coisas que ela acreditava e que ela buscava iam muito mais do que, tipo, querer proteger a família dela da guerra, mas é porque eu me via muito assim quando eu era pequena. Porque, assim, desde pequenininha eu não gostava dos estereótipos que as pessoas colocavam em mim. Não que eu fosse uma criança desconstruída, né, nem nada do tipo. Mas eu não gostava quando as pessoas queriam me reduzir a menininha fofinha, que eu tinha que ser uma menininha fofinha, etc. Eu sempre quis ser alguma coisa a mais, sabe? Mesmo sem entender direito o que era isso, porque eu era muito nova. Mas aí a Mulan, ela veio com esse papel, porque ela era uma personagem muito legal, que era independente, e que ela não baixou a cabeça pra ninguém e foi correr atrás das coisas dela. Então, pra mim, esse é o papel que ela teve na minha construção como uma criança, uma menininha, que tava tentando entender ali quem eu era e etc. E ver essa personagem que ela, mano, ela teve toda a força ela se voluntariou, né, na verdade, ela foi no lugar do pai dela na guerra, em nenhum momento ela pensou em desistir, e ela era muito mais do que só a Mulan, sabe? O tempo inteiro eu via ela muito mais do que só a Mulan. E também foi uma das primeiras personagens que não tinha o foco, né, apesar de ter um romance ali, no romance em si, né? Isso era uma coisa secundária, né? Então eu me senti muito representada nesse sentido, mesmo sem saber o que era a representação, né? Porque, sei lá, eu tinha 7 anos, menos 6. E pra você, qual que foi? Então, foi a Mulan também, e no meu caso, assim, foi quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti na televisão. Eu demorei muito, muito mesmo para começar a frequentar cinema, mas quando eu vi ela na televisão foi como se fosse um despertar, assim, muito louco, porque parecia como se
o que eu tinha visto antes não parecia ser real, como eu posso dizer. A Mulan, pra mim, ela parece muito uma mulher real. Sim, tipo, não é só um conto de fadas, né? Isso. Tipo, porque os outros filmes tinham todo esse estereótipo de menina fofinha, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E baseado nesses estereótipos é que eu acabava me tornando uma coisa que as pessoas queriam e que não era eu, necessariamente, essa pessoa. E, como você disse, eu não tenho nenhuma ascendência chinesa, nem nada, nem asiática, mas eu me vi muito na Mulan nesse aspecto de estar disposta a tudo pela minha família, pelos meus amigos, não deixando de ser uma mulher feminina, porque também Exatamente. outra questão eles acabam tirando toda a feminilidade da personagem feminina, sendo que não é preciso, só para mostrar que é forte. E a Mulan continua lá sendo uma mulher feminina maravilhosa, não sabendo lidar com a maioria das situações, mas tá lá, sabe? Tendo que agir dançar conforme a música, e eu achei muito maravilhoso. O filme, a animação é perfeita Sim, é tão demais. bonito. E acho que é isso. Eu acho que eu olhava pra ela, eu queria ser que nem ela quando eu crescesse, sabe? Uhum. Eu pensava de todas as princesas que eu tinha visto. Eu acho que nem sei, eu nunca vi ela como uma princesa, na verdade. Mas de todas as personagens 2D, né, que eu via, Sim. ela era a única que eu pensava, eu quero ser que nem ela. Porque as outras, eu sabia que não era real, sabe? A parada de príncipe, etc. E até outros filmes. Eu sabia que aquelas personagens não me agregavam, era mais entretenimento. E a Mulan realmente era tipo, nossa, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. E uma coisa que tu falou do relacionamento, né? O filme 1, na verdade, ele nem chega a dar uma certeza de que vai ter exatamente um relacionamento. O que a gente vê no filme, com certeza, é um relacionamento ali de cumplicidade entre os dois. Exatamente. Sabe? Dá alguma ideia de relacionamento mesmo, no final, e ainda não dá certeza, sabe? Ele só vai dar alguma certeza no segundo. E nem assim, né? Exatamente. No segundo, que aí eles tentam aquela parada do casamento, que eu nem lembro direito do segundo, mas aí tem uma outra história. E já que a gente falou de Mulan, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a Disney, né? As outras protagonistas femininas da Disney, que ela vem, parece que trabalhando nos últimos anos, principalmente nessas últimas décadas, acho que nos últimos 20 anos eu acho que dá pra falar isso, tentando trabalhar um papel diferente para as mulheres dentro das animações, né? Elas vêm, às vezes, até querendo corrigir algumas histórias, mas em questão de tratar novos personagens, eles estão tratando muito bem, que é como para mim, começaram a fazer com a Tiana, da Princesa e o Sapo. Aí veio Rapunzel com Enrolados. Nossa, perfeita. Isso vem a Elsa e agora a Moana, né? Sim. A Elsa também. Nossa. Talvez eles tenham começado a ver isso com a própria Mulan mesmo. Porque a Mulan é de 1998, então ela é do século passado, no final do século, né? Mas acho que desde então eles talvez tenham tentado trabalhar algo mais focado nesse sentido, né? Porque a Tiana realmente, eu já era eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu já era um pouco maiorzinha. Mas a Tiana, ela é uma personagem que, assim como a Mulan, ela tem um objetivo muito maior, que não é pautado no romance. Não, a Tiana é incrível, porque ela é uma mulher negra, trabalhando ali, sabe, se ferrando pra conseguir o restaurante tão sonhado dela e dar um futuro pra família dela e etc. E ela é muito forte o tempo inteiro. E, na verdade, ela é, acho que a primeira que realmente se impõe contra essa questão do romance, né? Porque tem o príncipe, que eu esqueci o nome dele agora. Príncipe Na'vi. Que tá o tempo inteiro ali chavecando ela e tal. E ela, tipo, eu não quero você. E ela não quer saber. Tudo que ela quer é voltar a ser uma mulher, né? Deixar de ser sapo, voltar a ser uma mulher pra finalmente ter o restaurante dela. Beleza, que no final eles acabam ficando juntos, e aí ele fala que pode ajudar ela, e eles de fato ficam juntos. Mas, de qualquer forma, independente de ter romance ou não, porque a questão não é se tem romance, então não vale o protagonismo. Não, pode valer, porque mulheres podem se apaixonar. Não Com certeza. Disso, né? Mas é que é muito mais do que isso, né? A questão não é só se existe romance ou não. Mas é que o objetivo dela, desde o começo, sempre foi muito maior, né? Ela sempre estava ali pelos sonhos dela mesmo. Pelo sonho da mãe dela, pelo sonho dela, pelos objetivos dela. E eu me identifiquei muito com a Tiana também.
não no sentido da raça / etnia, mas nessa questão de querer estar sempre buscando seus objetivos. Eu nunca fui alguém que procurei sempre romance, em primeiro lugar. Talvez em pequena parte da minha vida, mas eu sempre deixei claro que, por exemplo, eu tinha um objetivo de me formar antes de ter algum relacionamento muito mais sério. Exato. Eu acho que isso também tem muito a ver com criação e vivência, né? Porque, tipo, a Tiana é uma princesa que tem uma vivência muito mais do mundo real. Sim. Eu acho que todas as princesas, ela é a única da vida real de verdade. Porque mesmo a Mulan ainda, tipo, é uma coisa muito irreal, né? Quais são as chances de você entrar numa guerra? Agora a Tiana é uma coisa que todos... Vestida de homem. Exatamente. Mas a Tiana, ela realmente tem uma vivência muito da vida real, né? Ela é uma menina pobre, que tem um sonho, que o pai dela tinha um sonho, o pai dela, infelizmente, acabou falecendo, e ela quer realizar aquele sonho que é dela também, é do pai, mas é dela, e dar uma condição melhor pra mãe dela, pra mãe dela descansar. Mano, é uma coisa que, tipo, eu me identifico muito, de novo, eu também, sou uma mulher branca, sou uma mulher branca, então não me identifico com essa parte, obviamente. Mas, mano, meus pais sempre me criaram pensando nisso, tipo, você vai crescer, você vai estudar, você vai entrar numa boa escola, numa boa faculdade. A gente não tem condição de te pagar nada, porque meus pais nunca tiveram condição, mas eles sempre me criaram com essa cabeça de você tem que lutar muito pra correr atrás dessas coisas, porque você tem que ser independente. Então, eu sempre fui criada com esse pé no chão, porque eu sabia que meus pais não iam ter condição de me dar nada. Se eu quisesse alguma coisa, eu teria que crescer e correr atrás, porque enquanto eu fosse criança, eu ia ter que apenas, sabe, esperar. Meus pais só iam estar me dando o que eles podiam, né? Então eles sempre me criaram com essa cabeça de não pode depender de ninguém, você tem que fazer suas coisas sozinha. E acho que isso faz muita diferença na forma como você vai se sentir no futuro e nas representações ali que você vai se identificar também. Sim, a Tiana, ela é real do começo ao fim, assim, apesar, claro, da parte de virar sapo e um príncipe de um país desconhecido surgir na sua cidade, você acabar virando um sapo por ter beijado ele, mas, tipo, ela é muito real, tirando essa parte da magia. Ela é, assim... é de guardar no coração, sabe? De forma quentinha, querer proteger do mundo. Mas uma coisa também é a Rapunzel. Eu me identifiquei muito com ela, porque eu sempre fui muito super protegida. Claro que no caso dela tinha uma bruxa malvada querendo usar o poder do cabelo dela. Mas... sempre tem os adendos. Mas, tipo, tu vê que sempre em uma personagem ou outra a gente pode estar se identificando em algum nível. E isso é muito importante. Eu volto a reforçar que é muito importante para meninas, para mulheres, para senhoras, para idosas, em todos os níveis, em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante. E diversas formas, às vezes não é só pelo que a personagem está passando, mas sim no que ela te transmite. A Rapunzel, tipo, recentemente eu tava refletindo o quanto eu me sinto meio parecida com ela naquela primeira música, acho que eu não sei se é a primeira, mas uma das primeiras músicas que ela canta, que ela fala, tipo, está esperando quando a vida dela vai começar. Isso é um sentimento, na verdade, talvez universal, mas como mulher, né, eu fico pensando, quando a minha vida vai começar? No sentido de que eu não estou presa numa torre. Mas às vezes você se cobra muito, tipo, quando é que eu vou estar com aquele emprego que eu sonho? Quando é que eu vou estar com aquele diploma que eu sonho? Ou morando naquela casa dos meus sonhos? Quando é que eu vou ter alcançado aquele objetivo? Porque às vezes a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem essa cobrança muito grande. Né? Porque você nasce em dois tipos de família. Ou na família que quer que você seja uma boa esposa e ache um cara pra casar e você vai ser mãe de família, o que não tem problema nenhum, se esse for seu sonho. Ou na família que te cobra muito pra ser alguma coisa, talvez por uma questão financeira ou outras questões mais. Então você fica tentando sempre se provar alguma coisa o tempo inteiro. E você não quer que ninguém te resuma. Isso. Eu não quero que ninguém me resuma a isso. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou muito mais do que isso. Então esse sentimento de quando a minha vida vai começar é quando é que eu vou dar orgulho para meus pais, quando é que eu vou ser a mulher que eu quero ser no futuro. Porque você se sente preso no momento que você tá ali, porque você, sei lá, não conquistou as coisas e você acha que você tem a obrigação de fazer isso nesse exato momento. Sim, e é óbvio que isso acontece com homens também, só que a mulher eu sinto que é
duplamente, triplamente cobrada nesse quesito. Você tem que ser boa em tudo. É porque homens são sempre Uhum. muito incentivados, né? São sempre muito incentivados. Ninguém vai desmotivar um homem, um garoto, a Uhum. ser alguma coisa, muito pelo contrário. Ele sempre vai ter a questão da motivação ali, os pais, a família, enfim. Agora, da questão das mulheres, depende muito da criação. Mas geralmente, os pais sempre têm uma visão. Eles já visualizam o que que a filha vai ser no futuro, né? Então você fica com aquele medo de, meu Deus do céu, eu não quero fazer o que Uhum. meus pais estão falando, eu vou decepcionar, ou eu vou quebrar a cara, ou sei lá, sabe? Você tem muito mais medos e talvez muito Uhum. mais decepções também. Sim, com certeza. Em muitos mais níveis ainda, né? Acaba que a cobrança, ela de uma certa forma é maior. Não que, obviamente, homens não sofram. Lógico que sofre, todo mundo tem. A gente também tem que pensar em contexto, né? Tem diferentes tipos de homens, assim como existem diferentes tipos de mulheres. Uhum. Depois da Rapunzel surgiu a Elsa, né? Que, caramba, é uma personagem muito forte que quebrou totalmente esse negócio do romance. E que dá até hoje o que falar por conta disso, porque querem Damares que o dia. arranjar, querem arranjar um romance pra menina. Ela só quer ser o espírito da floresta, sabe? Exatamente, ela quer ser livre. Ela, na verdade, ela nunca pediu pra nada, né? Tipo, a Elsa é uma questão que, tipo, Uhum. é essa questão da cobrança ainda, porque ela é sempre cobrada de algo. Seja porque ela é filha mais Sim. velha dos reis que morreram, do rei e da rainha que morreu, e agora ela Uhum. vai, do nada, ela vai ter que ser a rainha daquele reino. E tanta questão dela ter Uhum. um poder que ela também nunca pediu e que ela não gosta, porque ela tem uma relação Uhum. muito ruim, porque aquilo tirou a infância dela e, enfim, afastou ela de toda a família e da sociedade. Então ela tem um monte de Uhum. obrigações que ela nunca pediu pra ter. E na verdade ela só Uhum. quer ser quem ela quiser, sem ninguém ficar cobrando ela, mas as pessoas estão o tempo inteiro querendo que ela seja alguma coisa. Uhum. Inclusive um par romântico de seja lá quem for. É isso. Aí chega a Moana, que também tem um pouquinho desse estilo, né? Não vem trazendo um par romântico, que eu acho maravilhoso também. Mas ela também tem essa importância real, vamos dizer assim, né? Ela é a filha única dos líderes do povo lá. E no caso da Moana é uma questão muito interessante. A Elsa também tem isso, mas eu gosto bastante de como eles trabalham a questão da identidade da Moana, né? Dela descobrir quem ela é, né? De que lugar que ela pertence, porque ela tem aquele desejo por liberdade, mas ela também tem todo o local onde ela nasceu, que é muito importante pra ela, e ela fica às vezes meio conflituosa. Eu gosto. Nossa, Moana é um filme muito bonito, muito lindo. Eu choro todas as vezes que eu E assisto. é muito engraçado porque, voltando para esse negócio do par romântico, eles trazem um personagem masculino que não é o par romântico dela, não precisa ser, mas se um dia for, tá tudo bem. Mas é só, tipo, o companheiro de viagem. E ele é só o coadjuvante, é um homem coadjuvante Uhum. que era para ser o protagonista, Que se encaixa muito bem. que se encaixa muito bem, era para ser o protagonista, mas não é. Ele era para ser ele é um semideus, seja lá o que for, mas ele não é o protagonista dessa história. Porque foi ele que ferrou, na verdade, com tudo. Ele tinha tudo pra ser realmente o protagonista, porque ele tem superpoderes, né? A Mona não tem nada. Ela é literalmente só uma garota com um barco tosco que pode afundar com qualquer sopro do vento e ele não. Ele tem um anzol gigantesco, ele vira tubarão, ele vira pássaro. E ele é o coadjuvante, e ela é a protagonista. E ele corre junto com ela durante a história toda pra arrumar a cagada que ele fez. As cagadas, né? E uma coisa muito, muito importante também é que a Moana, ela vai morrendo de medo pra essa aventura. Mas ela tem muita bravura pra suportar tudo isso. E bravura as pessoas confundem muito com coragem, né? Tipo, a bravura é simplesmente tu ir fazer algo apesar do medo. Tipo, você faz aquilo mesmo morrendo de medo, mas você sabe que você tem que fazer, tem que ser feito. E se tem alguém que vai fazer, é você. Então, dá a cara a tapa mesmo tremendo de medo por dentro. Eu acho isso maravilhoso. E tem mais uma personagem que não tá na nossa lista, que ela também tem uma questão muito interessante. Assim, ela é diferente porque ela é uma menina mais imatura, né, porque às vezes ela é meio chata. Eu quero ser independente, ela quer ser independente a todo custo e não tá nem. Mas ela é muito interessante porque é uma personagem que de novo, essa questão da responsabilidade. Tem pessoas, no caso os pais dela,
colocando responsabilidades que ela não pediu em cima dela. Mas no caso das outras personagens que encararam isso de alguma forma, ela foge. Que também é uma coisa que a gente faz muitas vezes e que tá tudo bem, sabe? E que, assim, no caso ela é vista como imatura justamente porque ela fugiu. Então ela acaba sendo o estereótipo da menina mimadinha que tem tudo e, ai, ela não quer arcar com as consequências. Mas ela tem razão de fugir, sabe? Aquilo ali faz sentido pra ela naquele momento. Na verdade faz sentido em qualquer momento, né? Porque não se força alguém a casar. E, enfim, ela tem as reivindicações dela, Uhum. desde sempre. E É, ela não vai mudar. exatamente. É uma outra personagem que, nossa, tem muita. Eu me identifico muito. Mas no caso dela é muito engraçado porque, como você disse, ela foge e ela tenta contornar com algo que não é o certo fazer, que foi acabar transformando a mãe dela num urso. Ela é pega por um arrependimento tão grande, sabe? E é muito real isso, sabe? Quando você acaba ferindo os seus pais sem querer nessa briga por liberdade, nessa discussão por independência. Exato, e isso é uma coisa que eu gosto desse filme, essa relação dela com a mãe dela, que é uma Uhum, coisa que acontece com todo mundo, né? Que, tipo, você tem seus pais que às vezes isso. projetam coisas em você, e você quer que eles entendam que, pai, mãe, isso não me faz feliz, mas eles podem não entender porque eles têm uma visão diferente e talvez eles nunca mudem de ideia. E ela força a mãe dela, no caso do filme, a mudar de ideia, ou tenta, né? E a mãe dela acaba virando um urso. Mas essa é a relação, né? De você, às vezes, não conseguir conversar com uma pessoa que é mais velha que você e que você deve alguma coisa, porque no caso, a gente deve coisas aos nossos pais, né? E você não sabe como que eu vou conversar, convencer os meus pais de que o meu sonho é outro, de que eu tenho outros objetivos. E eu gosto dessa relação e de como que as coisas se consertam ao longo do filme. Porque as duas conversam e Aham. E se resolvem. E é muito engraçado porque mostra isso, tipo, você não pode forçar ninguém a nada, seja para entender o seu lado, o seu ponto de vista, ou para adquirir uma certa liberdade, sabe? Tipo, nem ou para forçar a casar, por exemplo. Você não pode forçar ninguém a nada. Você pode demonstrar. E mesmo que seja uma reivindicação justa, né? Às vezes não vale a pena você Uhum, forçar ninguém ou querer a todo custo provar. Porque você pode sim estar certo, uhum. mas a questão é que é muito mais complicado. Por isso que é importante a forma como a Disney vem tentando retratar essas novas protagonistas femininas ao longo do tempo, né? Como eu disse, eu acho que nas últimas 2 décadas. Porque elas têm um background, uma história muito mais profunda, muito mais interessante também, né? E reivindicações mais interessantes, objetivos mais interessantes. E elas chegam em lugares muito mais legais do que antigamente. Né? Que antigamente você tinha a Branca de Neve, que não tinha nenhum objetivo na história. Ela tava lá vivendo a vida dela de boa, até que um dia ela mordeu uma maçã, desmaiou, e um cara aleatório acordou ela. E todas as princesas são assim, com exceção da Cinderela, né? Que ela tinha o objetivo realmente de conhecer o príncipe. Mas as outras elas nem pediram, né, É. coitadas. Na verdade, a Cinderela queria ir pra festa, né? E ela só queria curtir uma Ela festa. queria fazer pra balada só, coitada. Só queria curtir uma festa. Coitada também, a menina era empregada doméstica, sem direitos trabalhistas, sem folgas remuneradas. Sendo escravizada. E também, na verdade, tinha até a Ariel, que ela tinha até uma história um pouco mais interessante, mas acontece que ela Uhum. ficava na sombra do próprio romance, né? Então ela queria conhecer o novo mundo, queria Sim. virar mulher pra ter pernas, mas no final ela ficava sempre à sombra do romance que ela tinha com aquele príncipe, que eu nem lembro o nome. Isso é uma discussão bem atual, inclusive, porque o pessoal cisma, tem muita gente que cisma, que ela foi pra Terra só por conta do príncipe. E não, ela já vinha tendo esse desejo muito antes, de querer conhecer a Terra, Exatamente. de ter pernas, saber como é que era isso. E o príncipe apareceu ali brotou. Brotou no fundo do mar. Ele brotou, apenas brotou. Mas mesmo que tem a Ariel, tem a Jasmine, né, de Aladdin, Ah, mas sim. eu acho que elas ainda estavam naquele meio termo entre Uhum. representação, tentando construir alguma coisa de protagonismo. Sim, eles foram Então eu acho que corrigir a história da Jasmine agora no cinema. E fizeram de uma forma perfeita, assim, maravilhosa também. Achei genial. E bom, a gente tá falando das nossas influências, né, que é do que a gente lembra,
Mas também tem uma influência muito forte na Sim. cultura pop, no geral, que é a Mulher Maravilha, que tá aí há muito tempo, fazendo um papel de protagonismo mesmo, antes disso ser pautado, né? Sim, maravilhosa, maravilhosa. E, assim, pra quem não sabe, a Mulher Maravilha ela foi criada pelo psicólogo William Mount Marston. Eu sou estudante de psicologia, então achei isso maravilhoso. O apelido dele, na verdade, era Bill Marston, e ele tinha, quando foi fazer, né, quando começou a criar essa história em quadrinho, ele usou o pseudônimo de Charles Malton. E um fato muito legal que eu descobri foi que ele foi convidado ele criou a história, na verdade, a pedido da esposa dele, que disse que estava na hora de ter uma super-heroína feminina, porque ela já estava cansada de ver homens. Incrível, maravilhosa. Já tinha homens demais. Era preciso uma mulher agora. E ele e a esposa dele sempre apoiando o feminismo e a causa feminina, né? Sempre. Nossa, perfeito. Outro fato interessante, eu peguei um compilado de fatos curiosos, é que ele é reconhecido na psicologia forense. Infelizmente, a psicologia forense não é muito reconhecida no Brasil, mas fora é como o criador do detector de mentiras. Ah! E é por isso que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade, que seria o detector de mentiras dela. Isso é muito legal, sério, nossa. Eu lembro que a minha mãe, há um tempo atrás, eu não lembro qual que era o assunto que a gente tava falando, acho que era sobre super-heróis e filmes de super-heróis. Minha mãe, ela não é muito da cultura pop, ela não costuma assistir muito filme, só quando a gente vai no cinema. Enfim, minha mãe não é nerd. Mas eu lembro que ela tava falando sobre como ela gostava muito da Mulher Maravilha quando ela era criança, né? Então, ela falava, não, porque ela era muito legal e tal. Então, tipo, eu percebo que até na minha mãe, que às vezes nem é uma pessoa que é muito ligada nesses assuntos, ela acabou sendo influenciada, né? E, de novo, é importante que essa personagem tenha surgido nessa época, né? Uhum. E é muito louco porque pensam, depois do lançamento do filme, né, que a Mulher Maravilha começou a tomar proporções gigantescas para todas as idades, né, com esse movimento da cultura pop, da cultura nerd, HQs sendo levadas para o cinema. Na verdade, ela foi lançada, na verdade, em 1941, lá no meio da Segunda Guerra Mundial, né? É uma loucura, assim, né? E pensar que desde aquela época já tinha essa visão da importância da mulher para a sociedade. Inclusive, a ideia do Marston era demonstrar essa superioridade, ele acreditava na superioridade das mulheres em relação aos homens. E é muito engraçado ver isso já em 1941, sabe? Você não consegue pensar isso tão distante. E agora que a gente voltou no tempo, a gente pode aproveitar para falar de outra personagem que lá atrás tinha um papel muito importante também na questão do protagonismo feminino, que a gente já falou, né, que tem uma diferença entre protagonismo e presença, que é a Leia Organa, de Star Wars, né, que surgiu lá nos anos 70, que também teve, numa época, assim, beleza, a gente tem que lembrar que Star Wars é uma saga que não necessariamente feminista, né, tem vários erros, enfim. Mas ainda assim, ela tem uma personagem muito forte ali, sabe? Que teve um papel muito forte na história e na cultura popular, na cultura de tudo. É muito engraçado porque a Princesa Leia, ela aparece no primeiro filme, Uma Nova Esperança, né, que foi lançado em 1977. Ela aparece como uma princesa que foi sequestrada. Mas que, no fim, ela toma completamente, assim, de uma forma muito engraçada. Ela teve espaço muito... Ela toma as rédeas do próprio resgate e toma o destaque da saga principal, assim, e, tipo, é muito engraçado. E vira uma das personagens mais icônicas e importantes da década, né? Daquela década, daquela época. Porque tinha gente que parecia que só assistia por causa da Leia. Isso é muito real. E, cara, eu tenho que aplaudir muito a Carrie Fisher, que descansa em paz, porque ela foi primordial. A atuação dela foi
icônica, sabe? Enquanto Princesa Leia, eu acho que, obviamente, todo mundo vive destacando isso, mas assim, perfeita, perfeita. E o mais engraçado de tudo, né? Se for parar pra pensar nisso, ela foi criada por um homem, pelo George Lucas, diretamente. E que talvez pode ser que ele nem tenha pensado nisso lá atrás, né? Pois é. Tipo, talvez realmente tenha sido uma personagem com a intenção de ser mais uma personagem feminina genérica num filme para homens. Sim. Que acabou tornando um papel, tomando um rumo diferente e ganhando um papel diferente na história. Pois é, ela é totalmente fora dos estereótipos, tipo, claramente você tem ela como uma mulher feminina, sendo uma princesa, então se tornando uma senadora, uma das mais influentes da galáxia, assim como foi a mãe dela. E quando ela perde essa influência, ela se torna a general mais respeitada da galáxia. Isso sem perder a pose, sabe? Exatamente. É maravilhoso. O triste disso tudo é que, apesar disso, dessa maravilha, ela caiu em um dos estereótipos que foi a sexualização da mulher, né? Exatamente, a sexualização, né? Até a questão, tipo, dela de ser sequestrada e aparece várias cenas dela de biquíni. Aquela questão dela ter meio que virado também um símbolo sexual para os fãs. Isso. E muitas pessoas ainda reduzem ela muito a isso, né? Sim. Acho que talvez esteja mudando agora com os fãs da nova geração, mas eu acredito que o pessoal lá de trás acabava fazendo muito isso, né? Sim. O que é muito ruim. Porque ela tem um papel tão grande ali naquela história que é injusto. É injusto você fazer isso com a personagem. E foi muito, muito. Inclusive o final dela também eu achei levemente injusto ali. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é a questão de, às vezes, até existir um protagonismo de uma personagem feminina, e muito bacana, e muito bem trabalhado, mas no final isso acabar não dando certo, porque ou em algum momento a fórmula não dá certo, porque, sei lá, não conseguem dar continuidade, ou sei lá, porque, na verdade, sempre tem algumas histórias que parece que nunca tiveram intenção de dar protagonismo, aí tentaram fazer isso só pra deixar as pessoas felizes. E aí, como eles não conseguiram trabalhar isso bem, no final acaba ficando tosco. Então acaba que o protagonismo, ele foi dado, mas de maneira errada. Isso acontece com muitas personagens. Como, por exemplo, a Viúva Negra, que eu acho que eles tentaram dar um protagonismo pra personagem nos Vingadores, mas ela virou uma coadjuvante, né? Bem coadjuvante, e talvez tenha ganhado uma certa importância nos últimos filmes. Porque, assim, eu percebi que, no caso da Viúva Negra, tentaram deixá-la menos sexualizada nos últimos filmes, mas também não deu certo, porque ela continuou sendo só uma coisa de segundo plano, né? Na verdade, ela começou falando isso da sexualização, né? Ela foi bem sexualizada no primeiro filme que ela aparece, que foi o Homem de Ferro 2, né? Tipo, ela é sexualizada de uma forma bem estereotipada, assim. Só que como ela era a única personagem feminina ali, muitas pessoas acabaram levando aquilo como protagonismo. Que é o que a gente falou, aquilo não é protagonismo, aquilo é presença. Tanto que nos últimos filmes, teve até uma galera que reclamou, falando que todos os diálogos das mulheres em Vingadores, ou nos filmes da franquia do universo MCU, é todas das mulheres falando sobre os homens. Então, todas as cenas que elas estão juntas, elas falando sobre os homens. Sim. E aí, tipo, às vezes, aí nos últimos filmes, eles queriam botar uma cena de luta só com mulheres pra falarem, olha, protagonismo. Óbvio que todo mundo surtou, né, com aquelas cenas de luta, mas aquilo ali não é protagonismo, é só literalmente 5 segundos de tela pra elas. Simplesmente isso. E agora estão tentando trazer ela de novo, depois de muita reclamação dos fãs, nesse filme da Viúva Negra, né? O que vão fazer com ela agora, né? E, bom, a gente tava falando dessa questão, né? Protagonismo, presença, a gente falou da Leia, né, que eu acho que não tinha a intenção de ser uma personagem tão forte como ela foi, mas acontece que ela se tornou, e aí veio daí que surgiu a Rey, né, que é da nova trilogia de Star Wars, que também passa por coisas muito parecidas com a Leia, com exceção de algumas coisas que eles meio que tentaram consertar, porque eu não vejo a Rey ser tão sexualizada assim, né. Então eu acho que eles tentaram consertar agora. Mas ainda assim ela sofre com problemas muito parecidos. Mas só a parte da sexualização, né? Eles só tentaram consertar. Ao contrário da Leia, a Rey ela foi criada pra ser uma personagem forte. Até porque ela é a protagonista dessa trilogia, né? Sim. Dessa última trilogia, que não acabou também assim. Mas enfim, ela foi criada pra ser a protagonista de fato. Então eles tentaram consertar algumas coisas, né? Não sexualizar a Rey. Em nenhum momento eu não vejo isso acontecendo.
Mas, em compensação, tem uns spoilers, provavelmente, que a gente vai dar aqui do último episódio de Star Wars. Então, se você não assistiu e quer assistir, pule essa parte. O que acontece é que começa tudo em... aquele meme, né? Eu esqueci, aquele meme lá que a pessoa começa, tipo, vai dar tudo certo, e no final deu tudo errado, sabe? O início de um sonho, deu tudo errado. Exatamente. Porque a Rey, ela começa realmente tendo um papel muito importante pra nova saga. Ela é uma personagem incrível, que tem poderes incríveis e que tem um legado. E ela tem um futuro pra construir, ela tem esse passado que ela não conhece, que é um passado todo misterioso, e ela tá tentando se descobrir, né? Tentando descobrir quem ela é, onde que ela pertence naquele mundo. Tendo todo aquele poder que ela tem, que é estrondoso, incrível, maravilhoso e tal. Isso é maravilhoso. Isso é realmente muito, muito bacana. Dá pra uma personagem, tipo, falar pra ela que você é forte, você tem um futuro brilhante pela frente e você não depende de ninguém pra isso, sabe? Você não depende de ninguém. Você é forte por quem você é. Mas aí eles cagam isso. Cagam isso. Ah, nem me fala. E eles, assim, é decepcionante porque eles trouxeram uma protagonista feminina em tamanha profundidade, sabe, de construção de personagem. Aí eles vão lá no último filme e a desculpa que o roteirista dá é que a gente precisava que ela fosse mais interessante. Basicamente isso. Mais do que ela já era, sabe? Pois é. Então, foi o que eu falei lá atrás, porque às vezes eles tentam dar um protagonismo pra uma personagem feminina, mas não sabem trabalhar isso. Porque o que acontece com a Rey é que tava tudo, o início de um sonho, tava tudo incrível, criaram uma personagem muito bacana, que tem todo um background bacana, ela tem traumas do passado, ela tem uma questão de identidade pra trabalhar ali, ela tem um destino, então tudo que um personagem precisa ela tem. E só que precisava ser desenvolvida até o último episódio, né? Até o último filme que ela aparece. Só que quando chegou nesse último filme, e até um pouco antes, no segundo, as coisas começaram a se atrapalhar, e se atropelar, e não chegou em lugar nenhum. Porque no final, aí isso já é um spoiler, pegam e justificam todo esse poder que ela tem, toda essa importância que ela tem, como sendo que, ela só é forte desse jeito porque tem um cara por trás dela. É só por causa disso. Ela não é forte por quem ela é, por causa da história dela. É só porque tem um cara por trás dela. E sempre foi assim. Aí eles me trazem, beleza, vocês querem trazer um cara? Ok, mas tinha que ser o Palpatine? O cara que morreu lá atrás, sabe? Muito tempo atrás. Virou pó, sabe? Exatamente. Tipo, como é que uma criatura que virou pó, um ser desprezível... Os minhocas já comeu tudo ele. Um ser desprezível brota no último filme. Beleza, queriam trazer ele? Tragam. Mas ele precisava ser avô da Rey? Não precisava. Ele precisava estar em carne e osso? Não precisava. Mas isso são reclamações para outros podcasts. Outro episódio que a gente reclama só disso. Porque temos muita coisa para reclamar sobre o último episódio de Star Wars. Nesse sentido de dar uma explicação para o quão maravilhosa a personagem é, eles vão e metem frases como eles venderam para te proteger. Eu não sei em que sentido, eu não sei se há um sentido em que isso fique aceitável. Depois vem com você não tem só poder, você tem o poder dele. Tipo, não, você não é forte, você só é forte porque tem o poder dele. Tipo, ai gente, cagou com todo o sentido de Star Wars, da força, sabe? Da história inteira. Da história inteira. Não foi nem só com... Você pega uma personagem que tava se desenvolvendo e regride ela totalmente a estaca zero. E você regride tudo. Você regride o desenvolvimento dela, a história dela e o papel dela naquela história. Sim. Porque você caga pra tudo aquilo que foi construído durante anos. E não importa, eu não quero saber agora, eu quero mudar tudo. E ela não vai ser mais uma protagonista forte, muito menos uma personagem forte. Ela vai ser só a guria, a pessoa que só é forte porque o vô dela, que já morreu, já tá comido pelos bichos, era forte. E ele deu poder pra ela. É isso. É isso. Você é uma farsa. Foi isso que aconteceu, você é uma farsa. E é isso, resumir mulheres a um homem, né, botar mulheres fortes à sombra de um homem pra justificar alguma coisa é muito desnecessário e, sinceramente, é até desonesto.
É. É desonesta, que é como se aquela personagem ou aquela mulher não tivesse condições de ser forte sozinha, se ela não tivesse a figura masculina por trás. O mentor, né? Não sei se dá pra chamar de mentor nesse caso, mas o mentor, entre aspas, ou o cara que tá ali pra dar um empurrãozinho, sabe? É decepcionante. Dá vontade de chorar. E bom, agora a gente tá nesse período onde a gente tá fazendo com que a pauta do protagonismo feminino seja trabalhada e talvez até bem desenvolvida em alguns casos, que não foi o caso da Ray, mas enfim. E, bom, a gente tem cada vez mais filmes com protagonistas femininas chegando nos cinemas e sendo jogados pra gente consumir aí. E agora a gente tem o filme da Aves de Rapina, que tem a Arlequina como principal. Eu ainda não assisti o filme, infelizmente, porque não tenho dinheiro pra ir no cinema. Eu também não. Já tem rolado várias reclamações das pessoas sobre esse filme, muito antes delas assistirem o filme, né, só de ver os trailers, que é falando que a personagem Arlequina, ela não parece ser muito boa, ou que ela tá muito infantil, ou que ela não é tão interessante, ou que esse filme não é um filme bom, porque é um filme bobo, um filme pra menininha, um filme pra criança, e etc, etc. Por quê? Qual o motivo das reclamações das pessoas? Porque a Arlequina, nesse filme, ela não está usando as roupas curtas que ela estava usando em Esquadrão Suicida. Não que isso seja um problema, não é um problema. Mas ela não está mais tão sexualizada como ela era antes. E parece que essa é a única justificativa. Não tem outra. Porque, assim, quem gosta de quadrinhos ou quem acompanha a Arlequina de alguma forma, eu gosto muito da Arlequina, eu tenho, tipo, tanta coisa da Arlequina que eu não sei nem mais onde botar. Ela é uma personagem infantil. Eu não vou dizer infantil no sentido de ser criançona, mas ela é uma personagem doida. A Arlequina não é uma pessoa normal. A Arlequina é maluca, a Arlequina é lúdica, ela é doida, surtada, e ela é incrivelmente violenta, sabe? Ela tem essa ambiguidade. A personagem dela, ela é legal e eu gosto dela, justamente porque ela tem... Ao contrário do Coringa. O Coringa é só insanidade atrás de insanidade, e ele é daquele jeito que ele quer. E é isso, ele é mau, ele mata as pessoas, não tá nem aí. Mas a Arlequina não. A Arlequina, ela é divertida, não significa que ela é boa, mas ela é divertida. Ela, ao mesmo tempo que ela consegue ser racional pra certas coisas, mas ela é doida, sabe? Ela é doida, então ela tem essa ambiguidade, sabe? Ela sabe o momento certo de ser doida, surtada, e o momento certo de fazer as coisas certas, entre aspas. Por exemplo, a Arlequina, ela não machuca animais, por exemplo. Ícone. Porque ela tem dó. E quando ela gosta... Exatamente. Quando ela gosta muito de alguém, ela tenta ser meio que misericordiosa, etc. Mas ela continua sendo uma vilã. Então, essa desculpa de que a Arlequina tá muito infantil, tá muito bobona nos filmes, não faz o menor sentido, porque a Arlequina é bobona. É o jeito dela. E eu achei incrível, na verdade, a escolha que a diretora fez de, tipo, teve aquela questão de que, será que aquele glitter que você vê, né, é coisa da cabeça dela? Ou aquilo ali realmente é um elemento da arma dela? Não sei, sabe? Então, tipo, é um filme que tá trabalhando muito a mente da personagem. Que eu acho muito interessante, muito legal. Porque, assim, o Esquadrão Suicida foi um filme que focou praticamente só na questão estética. E a história em si, o roteiro do filme era horrível, não tinha interesse nenhum em trabalhar os personagens, e a história era bem tosca. Aí dessa vez eles estão focando nos personagens. Sim, e é engraçado, tipo, as pessoas falarem isso, porque no Esquadrão Suicida, eu até gostei do filme, eu assisti no cinema, eu achei interessante, acho que por conta dos personagens, não necessariamente por conta da história, do roteiro, mas os personagens pareciam muito interessantes. E é engraçado porque em Esquadrão Suicida é trazida muito uma visão masculina de quem é a Arlequina. Ela foi extremamente sexualizada, inclusive no marketing. O marketing era de Esquadrão Suicida, que eu me lembre, era só dela balançando naquele negócio no lugar lá onde ela estava presa, tipo, com um decote, com água suada, esse tipo de coisa, sabe? Era só isso. Tem uma cena do filme, inclusive, que é quando eles soltam, libertam ela e os outros vilões, que ela tá se vestindo na frente de todo mundo e fica todo mundo olhando ela se vestindo. Isso não acrescenta em nada a história, sabe? É só apelativo apenas. Porque a questão, tipo, o problema não é as roupas da Arlequina eram curtas no outro e dessa vez ela tá com roupas comportadas. Não é essa a visão. É só que, tipo,
qual era a importância da Arlequina naquele filme, que assim, sinceramente, já em Esquadrão Suicida ela já tinha roubado a cena, né, porque daqueles personagens ela era a mais interessante. Então, qual que era... Muito carismática. Exatamente, foi a personagem mais interessante do Esquadrão Suicida. Então, qual que era o papel dela naquele filme e qual tá sendo o papel dela agora? O papel dela naquele filme, apesar da Margot, a Margot fez um excelente trabalho enquanto a Arlequina, ela é perfeita, assim. Mas eles trouxeram a Arlequina naquele filme só pra trazer o Coringa, uma nova versão do Coringa, que é um homem, e pra ser sexualizado o filme inteiro. Basicamente é isso. E, tipo, ela, obviamente, é uma personagem que ela apresenta, eu diria que 3 tipos de estereótipos, assim. A loira odonto sexy, como a gente diz aqui. A psiquiatra, que só pode ser doida por trabalhar com gente doida, né? Tem muito desse preconceito em relação a essa profissão. E, inclusive, também há psicólogos. E a mulher maluca apaixonada, que é a relação dela bem doentia com o Coringa. Exatamente, que é só disso que ela falava o filme inteiro. E de como ele ia resgatar ela e etc. Como se esse fosse o objetivo. Sim. E dessa vez não, é um filme... E a questão não é só porque, ela não tá mais com Coringa nesse novo filme, ou ela não está usando mais aquelas roupas. É muito mais do que isso. Nesse filme, pelo que eu vi do marketing, ela continua sendo uma personagem sexy, só que é um sexy pra ela. Eu vejo muito disso, dessa centralidade. Ela é, obviamente, uma personagem, como você disse, louca, fora da casinha. É pra ser assim, mas ela tá muito mais centrada nesse filme. Pelo menos pelo marketing é o que aparenta, sabe? E mais focada na história, né? Porque a história é dela. Exato. Exatamente isso. E agora o que vai vir pro futuro, né? O que o mercado cinematográfico vai trazer pra gente nesse futuro? O que a gente espera, né? Olha, eu espero protagonismos dignos, né? Protagonismos profundos. De verdade, trabalhados. Identificáveis, sabe? Que possa rolar essa identificação tanto de crianças, meninas, a mulheres adultas, senhoras, idosas. Eu também espero que, primeiro, que esse assunto seja muito melhor trabalhado e que não trabalhem só um tipo de protagonismo, porque, poxa, a gente tem mulheres diferentes ao redor do mundo, vivências diferentes. Obviamente que é meio que impossível você retratar todas as vivências do mundo, mas enfim, né, a gente tem muito tempo aí para fazer trabalhos incríveis. Então, primeiro eu espero que tenha um trabalho muito melhor sendo feito com interesse de verdade, de retratar personagens interessantes. Também espero que retratem vivências diferentes de mulheres diferentes. E que dê mais espaço para as mulheres no mercado. Porque eu que sou de audiovisual, que acabei de me formar, fico muito triste quando eu vejo que a maior parte das pessoas dentro de uma produção são homens. Então, às vezes, quantas diretoras femininas a gente conhece? Quantas roteiristas mulheres você conhece? Sabe, quantas produtoras estão envolvidas em produção executiva, em produção de set, essas coisas? Não é só na questão das atrizes, das personagens, mas sim dentro desse ambiente, na pós-produção, nos bastidores, quantas mulheres estão tendo um papel realmente ali e estão sendo inseridas, ganhando espaço. Porque é muito triste, eu quero ter espaço também, me deem espaço para as outras mulheres desse mercado. Porque mulheres fazem trabalhos incríveis também. A gente não tá ali só para ser vista, só para ser admirada, ou só para ser adorada quanto um símbolo, né? Um símbolo sexual ou qualquer coisa do tipo. A gente tá ali para trabalhar também. E a gente tem qualificações o suficientes para trabalhar. Então eu espero que o mercado cinematográfico, então, ele abra as portas para mulheres de verdade. Sim, eu queria citar, assim, aqui nesse momento, as maravilhosas Patty Jenkins, que é a diretora de Mulher Maravilha 1 e 2. Mulher Maravilha 2 agora trazendo também Nossa, uau. Só pelo marketing já te dá um hype maravilhoso. Gal Gadot, que faz essa Mulher Maravilha perfeita. Cathy Wan, que é a diretora chinesa-americana de Aves de Rapina. Erin Benatti, que é a figurinista de Aves de Rapina. A Margot Robbie, que a gente já citou aqui, como a Arlequina. Carrie Fisher, Daisy Ridley, por respectivamente Leia Organa e Ray. Porque o trabalho delas, assim, deve ser enaltecido.
porque é uma coisa que a gente não vê, não dão espaço, como você falou, sabe? E ter elas pra gente se inspirar, seja em qualquer área da vida, é muito necessário, sabe? Muito necessário mesmo. E também enaltecer o trabalho delas, fortalecer mais ainda o trabalho delas enquanto consumidores desse produto, querendo ou não, né? Exatamente, nós somos o público, né? Então a exigência é nossa, mas não adianta também a gente exigir e depois não consumir, não apoiar, não estimular, incentivar o consumo. Bom, então antes da gente encerrar esse episódio, acho que já falamos sobre bastante coisa, né? Quem sabe mais pra frente a gente tenta voltar a esse assunto com uma outra pegada e talvez até aprofundar algumas coisas. Mas enfim, acabamos por agora. E para antes da gente encerrar de vez esse episódio, vamos dar uma indicação, cada uma vai indicar uma coisa para vocês. Pode começar por você, Sara? Tem alguma coisa para indicar? Eu tenho 2 livros, na verdade, para indicar. Um deles é para quem é muito fã da Mulher Maravilha, ou é estudante de psicologia, ou tem interesse por essa área. O livro A Psicologia da Mulher Maravilha, editado pelo Travis Langley e Mara Wood. Mara Wood, maravilhosa, meu exemplo, assim, os dois são PhDs em psicologia, e ela é a pessoa que que eu tenho muita inspiração, assim, depois que eu li esse livro. E é muito legal porque o Travis Langley, ele tem, na verdade, vários livros com essa mesma pegada, trazendo análises psicológicas sobre vários filmes, heróis da cultura pop. E outro livro para quem ama Leia Organa, Star Wars, é Legado de Sangue. Esse livro é perfeito, maravilhoso, vale muito a pena ler. Inclusive eu tenho que ler, porque a Sara me deu o PDF e eu não li até agora. Eu vou parar de acreditar e vou ler. Vale a pena também indicar os nossos trabalhos, entre aspas, né? O da Larissa. Vai lá seguir o Instagram dela. Assim, eu tenho uma... siga o meu Instagram de desenho, gente. Siga o meu Instagram, olha, não sei falar. Siga-me lá, eu vou deixar em algum canto. Vai estar na descrição do podcast, nossas redes sociais pessoais, mas eu tenho um Instagram específico que é onde eu posto meus desenhos, que é Lari B. Grau, com W. Lari B. Grau, então se você gosta de ilustração, por favor. É isso, vai lá enaltecer essa mulher maravilhosa, fazendo favor, obrigada. E a Sara aqui, ela escreve muito bem, tá bom, gente? Então ela tem um blog, sabe? Ela é blogueira, temos uma blogueira entre nós. Então siga ela nas redes sociais também pra não perder nenhum post do povo. Espero que ela volte com o blog. Sim. Eu tô querendo voltar, sim. Bom, então é isso. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Esse é o nosso primeiro episódio, então a gente ainda tem muita coisa para trabalhar e melhorar. E a gente é surtada e vive fazendo teoria das coisas. Então a gente também tem interesse de trazer teorias sobre as coisas que a gente assistir, que a gente lê e achar interessante ficar muito empolgada. Em breve, espero que a gente tenha um episódio especial de Star Wars, inclusive, spoiler. Pra gente conversar e, enfim, né? Eu espero que seja uma experiência bacana, essa coisa de podcast. E que as pessoas gostem da gente também, né? A gente não leve hate nas redes sociais, em lugar nenhum. Gente, só pra deixar claro, estamos muito nervosas porque essa é a primeira vez, pelo menos pra mim é a primeira vez, tá? Então, desculpa aí qualquer coisa. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, tchau!